Pois bem, meus amigos, ontem as redes sociais estavam fervilhando na República da Banânia porque uma blogueira petista assumiu a existência do Sindicato do Ódio. É isso mesmo que vocês ouviram. O Sindicato do Ódio petista foi desbaratado. E é claro que eu trouxe esse áudio pra gente analisar junto tudo que ela falou. E como aqui neste canal nós gostamos da democracia, a gente quer a democracia, também vou mostrar a resposta que ela publicou no seu perfil da rede social X. E ainda no vídeo de hoje temos Lula e Janja fazendo um lindo passeio pela Suíça. E é claro que o Lula falou um monte de groselha, tentou fugir do assunto do PL do aborto, desse escândalo do arroz. Aliás, temos atualizações muito interessantes sobre o escândalo do arroz, que inclusive está chegando a um novo patamar e mostrando toda a diversidade desse governo. Pode ser o escândalo do arroz e também o escândalo do milho. Temos ainda o jornalista da Globo News, senhor Otávio Guedes, tomando um chá de cogumelo para comentar a PL do aborto. Sim, porque só pode ter sido um chá de cogumelo que ele tomou para dizer tanta besteira. Eu ainda não decidi se eu tô rindo ou se eu tô chorando. Vamos assistir o vídeo junto e vamos comentar. E é claro, Felipe Neto, também conhecido como Garoto Foca, dando botes com o bumbum na rede social por causa de tiarinha de flores, e ele foi desmascarado, mas foi desmascarado de uma forma muito linda. Então, meu amigo, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. E vamos começar com este passeio lindo, romântico, na Suíça, do nosso presidente nomeado e da sua conja. Olha que beleza! Janja aparece na Suíça em Semana dos Namorados. Apesar do secretismo da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, a primeira-dama foi flagrada pelo fotógrafo oficial com o presidente Lula na Europa. Nada como um passeio nos Alpes suíços no Dia dos Namorados para dar aquela esquentada no relacionamento. E olha, não é qualquer passeio, sente o hotel que eles vão ficar quando forem aí para a Itália, porque é um país só também, né? O hotel do Lula e da Janja na Itália tem diária de 71 mil reais. E aí na matéria tem as fotos de todo o luxo. Estamos falando de uma diária de 70 mil reais. Deu para entender, meu querido amigo, colega, professor, por que não dá para o Lula te dar aumento, como a gente comentou no vídeo de ontem? Que ele precisa passear na Itália com a Janja em hotéis super maravilhosos. A Janja também faz compra em lojas importadas e tudo isso tem o seu custo. Aí não pode dar aumento pro professor. E, claro, soltou a metralhadora de groselhas. Ele falou sobre o Musk, ó. Ele disse que o Musk queria sair da Terra para fugir dos seus trabalhadores. Na verdade, o Lula falou que o Musk queria sair do planeta. O Musk queria sair do planeta e nós temos as imagens. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Outro assunto que tá pipocando aí a semana inteira é o escândalo do arroz, mas mesmo assim, mesmo depois de toda a maracutaia do leilão cancelado, o Lula insiste no arroz estatal mesmo com o fiasco. A ideia de importar grãos do exterior já despertava resistência no campo e agora se combina com suspeitas sobre lisura da operação. E aí tem essa matéria aqui na Oeste que traz uma informação muito interessante, olha só. Deram a cabeça do Neri Geller de presente para salvar o PT, diz o presidente da bancada do agro. Como assim? Que babado interessante. O deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, critica o presidente da Conab, o petista Edgar
Preto. Ele disse o seguinte, abre aspas, deram a cabeça do secretário Neri Geller de presente para salvar o PT, reclamou o presidente da bancada do Agro durante sessão da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 12. Para que não houvesse nenhum desgaste do próprio Edgar Preto, essa que é a grande realidade que estão tapando o sol com a peneira, fecha aspas aí, para o nosso querido deputado Lupion. E esse trecho me fez pensar, será que é por isso que o Lula tá fugindo do assunto lá na Suíça? Aproveita o investimento do ministro do Segundo Filho. Veja, eu estava fora, quando o Brasil tiver condições de falar. Eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu o erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora eu preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes, e ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto. E mostrando toda a sua diversidade, o governo pode ser que tenha aí coisas esquisitas também envolvendo compra do milho, do arroz e do milho. Não sei se é um arroz que se sente milho, mas enfim. A empresa vencedora do leilão do arroz já vendeu milho para a Conab. A ASR Locação de Veículos e Máquinas foi a única participante do edital que foi aberto pela companhia em dezembro de 2023. Esse é mais um assunto aí para os nossos amados deputados investigarem na tal da CPI do arroz, que já está bem adiantada, com mais de 100 assinaturas e precisa de 171, como eu falei para vocês no vídeo de ontem. Agora passemos para o escândalo da blogueira petista e o sindicato do ódio. Tudo começou com esta pessoa maravilhosa, a Pan. Tá aí a arroba para quem usa a rede social X, se vocês quiserem segui-la, recomendo. Ela postou o vídeo, que na verdade é um áudio, né, do Space, que são aquelas salas de voz que tem no Twitter, e perguntou: que isso, Detremura? Que confissão é essa? A Janja não agrada na comunicação? Quer dizer que vocês disseminavam desinformação para contribuir no processo eleitoral de 22 pró-Lula? Será que foi isso mesmo? E a Revista Oeste foi lá e publicou esta matéria aqui também maravilhosa. Influenciadora de esquerda confessa esquema de, aspas, disseminação de fake news, fecha aspas, contra opositores nas eleições de 2022. Em uma sala de voz do Twitter X, Denise Tremura afirmou que apoiadores de Lula espalhavam notícias falsas sobre Bolsonaro com o objetivo de fazer a direita perder tempo. Vamos ouvir esta pérola, este áudio sensacional. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Como assim? Que história é essa? Aí eles não podiam produzir o fake news porque estavam ocupados com as nossas fake news, só que as nossas fake news não eram assim tão fake news. Quem é que vai decidir o que é e o que não é fake news? De acordo com o atual critério que a gente vê nesse novo regime, qualquer coisinha pode ser enquadrada no inquérito. Então ali temos inclusive a confissão, já mostrei em outros vídeos prints dos grupos, a suspeita de envolvimento de dinheiro público, as reuniões também com a SECOM, tudo isso que nunca aconteceu durante o governo Bolsonaro, mas que agora parece que está acontecendo. E aqui nós temos os prints das publicações dela acusando o Bolsonaro de crimes gravíssimos. Ó, Bolsonaro, Pedro
pedo pervertido, Bolsonaro pedo mais uma vez nos assuntos do momento. E acusar uma pessoa de cometer um crime que ela não cometeu é crime, né? Uma imputação falsa de crime. Então, isso daqui sim merecia uma investigação, porque isso já está tipificado no nosso Código Penal. Mas como aqui neste canal nós gostamos muito da democracia, eu vou ler para vocês o comunicado que ela publicou explicando esse imbróglio todo aí no seu perfil. Hoje fui atacada pelo próprio Bolsonaro e por sua rede de fake news. Mostrar o áudio dela é um ataque. De forma coordenada. Como é que ela sabe que foi de forma coordenada, né? Interessante. Ela, olhando o perfil do Janones e aqueles grupos de WhatsApp todos que a gente viu, não é uma forma coordenada? Eu fiz uma fala dizendo que no período eleitoral sempre olhávamos o perfil do Janones para saber quais os principais assuntos da política que estavam sendo pautados. Em seguida, citei o caso do Pintou um Clima, que foi tratado como fake news pelos bolsonaristas, mas era verdade. Não era verdade. O Bolsonaro não falou, pintou um clima num contexto de lesco-lesco com a menina menor, né? Eles descontextualizaram e afirmam, como vocês viram no post anterior, que o Bolsonaro era pedo. E isso é mentira, o Bolsonaro não é pedo. Como exemplo de conteúdos a serem pautados, a Revista Oeste, de forma mentirosa, chamou isso de confissão de esquema de fake news. Mas ela disse, né? Ficavam preocupados com as nossas fake news, vocês ouviram aí no áudio. Desde quando olhar o perfil de um deputado é esquema de fake news? Não, olhar o perfil do deputado não é esquema de fake news, é que ela mesma falou isso no áudio, né? E pela maneira como foi conduzida aquela CPI da fake news, o simples fato de uma pessoa seguir outra no Twitter já é considerado uma rede de fake news. No caso da esquerda é o sindicato do ódio. Desde quando olhar o... Tá. A verdade é que os bolsonaristas estão sendo investigados porque tentaram o golpe de Estado. Meu Deus, o golpe! Com base nisso, tentam apontar o dedo para a esquerda com o propósito de tirar o foco deles. O ponto é que após a fala do Bolsonaro e de seu gabinete do ódio, passei a receber xingamentos em tom ameaçador. Se alguma violência acontecer comigo, que fique registrado que a culpa é do Bolsonaro e dos seus influenciadores. Que fique bem claro aqui, somos contra a violência, nunca ameacei ninguém, não quero que nenhum de vocês ameace, só para ver até que ponto vai a cara de pau e o duplo padrão da esquerda, né? As fake news que ela mesma disse que era fake news deles, não eram assim tão fake news, só os outros é fake news, ela é maravilhosa. Mas sabe quem é que fala sobre isso? Em 2014... referindo-se a 2014, a Marina Silva, inclusive, foi capa dessa edição da Veja aqui, ó. A fúria contra a Marina. Nunca antes neste país se usou de tanta mentira e difamação para atacar um adversário como faz agora o PT. E eu tenho este momento maravilhoso da própria ministra do Lula falando como age o sindicato do ódio do PT. Agora, em 2014... aí a campanha da Dilma inaugurou as fake news. Foram eles que inauguraram, né? No caso, não era o gabinete do ódio, mas era uma espécie de comitê do ódio, quando eles decidiram que iriam fazer o aniquilamento da minha pessoa para não ter nenhum tipo de alternância de poder. E quem inventou as fake news no Brasil foi a Dilma e João Santana. E isso é mais do que provado na história, né? Tem uma capa de uma revista de circulação nacional, a revista Veja, e o título era A Fúria, né? E mostrava todas os canivetes, navalhas, trovões e relâmpagos que vinham na minha direção pela arquitetura perversa do marqueteiro João Santana, pago com dinheiro roubado da Petrobras, de Belo Monte, dos fundos de pensão, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, como mostrou a Lava Jato. Agora passemos para outro assunto que passou o dia inteiro na boca dos jornalistas da Globo. Aqui eu tenho um artigo que eu escrevi detalhando, falando mais coisas, mostrando o que a Miriam Leitão falou, o que a Andréa Sadi falou, desmontando os argumentos deles. Vou deixar o link do meu artigo na revista Esmeril falando sobre este assunto aqui no primeiro comentário fixado, mas vamos ouvir Otávio Guedes, que na minha opinião só pode estar sob efeito do chá de cogumelo para ter dito um troço desse. Depois eu falo da covardia do governo, porque você tem um governo, você tem uma Câmara hostil, e tem Câmara e o Senado hostil,
não signifique que você precisa ficar de cócoras numa discussão. Você tem que entrar numa discussão política, né? Política é isso, você entra, mesmo sabendo que vai perder, entra. E esse não é difícil entrar. É só explicar que a bancada evangélica pode entrar para a história criando um projeto de lei que beneficia o estuprador. É disso que se trata. O estuprador, ele está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil, ter um filho, porque se ela é condenada, ela vai ter a pena maior. E aí eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança, porque como é que vai deixar com uma homicida? Como é que vai deixar com a mãe presa? Então ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dessa criança. É disso que o projeto de lei da bancada evangélica está tratando. É um absurdo tão grande e é fácil você entender e explicar isso. Por isso que eu chamo de PL do estupro, né? Mais cedo eu conversei com o deputado Sóstenes Cavalcante, falei dessa disparidade de penas. E ele há pouco, primeiro ele disse o seguinte, olha, cabe ao juiz fazer a dosimetria. Tá, mas qualquer pena cabe ao juiz fazer a dosimetria, né? Claro. Qualquer caso, isso não... E ele faz com base no Código Penal, no que está lá. Se você mudar o Código Penal, ele vai fazer a dosimetria com base no que intervalo que você colocou no Código. Que o legislador, como o doutor Sóstenes Cavalcante, colocou na lei. Exatamente. Então, essa história da dosimetria não significa nada. Agora, o deputado Sóstenes me informa que ele vai lutar para aumentar a pena de estupro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, pode até aumentar a pena de estupro. Aí eu acho que sou até favorável a aumentar essa pena, não vejo problema nenhum em aumentar essa pena, mas não é isso que se está discutindo. O que se está discutindo no momento é uma urgência para proteger e incentivar os estupradores desse país, porque esses estupradores não só serão equiparados à vítima, ambos criminosos. E mais, ele pode ter o poder de guarda dessa criança para abusar dela o resto da vida. É disso que se trata o projeto de lei, é isso que tem que ser dito com todas as letras. É uma vergonha que a bancada evangélica apoie um projeto que beneficie o dor. Cara, vocês conseguiram entender o raciocínio dele? Eu automaticamente virei o meme da Nazaré confusa, assim, tentando entender. Não, peraí, só um pouquinho. Como é que o cara, o abusador, vai saber que a mulher tá num período fértil? Ele vai passar na farmácia, comprar o termômetro, aí ele escolhe a vítima e antes do coito ele vai lá, mede a temperatura, ele vai fazer algum exame laboratorial para saber se ela tá no período fértil, porque visualmente não tem como saber se uma mulher tá ou não no período fértil. Eu não sabia que o tarado se preocupava com isso, mas enfim, aí depois ele segue falando que o abusador ia pedir a guarda da criança porque a mulher ia presa, só que o PL ele só prevê a prisão quando é realizado o procedimento do aborto. E neste caso, a criança morreu. E aí não tem como pedir a guarda da criança. Então, como é que o cara vai pedir a guarda da criança se ela morreu? Ou se a mulher não fez o aborto, então ela não vai presa? É uma loucura que, assim, sinceramente, leiam o artigo porque tem mais. A Miriam Leitão também falou pérolas maravilhosas. Mas o Lula de novo, olha, ele aqui no seu passeio fugiu do assunto. Sobre a falta do aborto ontem na Câmara Comercial. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha que não é justo? Eu acabei de até vir falar de uma coisa que está sendo discutida na Câmara. Deixa eu voltar para o Brasil, tomar pé da situação, aí você pergunta e eu falo com você. Obrigado, pessoal. Engraçado que os jornalistas da Rede Goebbels, eles estão cobrando o Lula, só que o Lula, claro, não quer se posicionar porque a maioria do povo brasileiro é contra esse tipo de procedimento, vamos chamar assim, e estamos em ano eleitoral e é claro que a esquerda não quer perder votos, mas o pessoal da Globo News não reclama, por exemplo, de coisas como essas, que inclusive eles nem falaram sobre esse assunto, que para mim é extremamente grave, ó. Acusados de abusar de crianças e transmitir HIV são soltos no Amazonas. Os criminosos saíram da cadeia no fim de semana porque a Polícia Civil perdeu o prazo para a renovação à prisão temporária e um dos acusados se entregou na quinta-feira. Então, em vez deles lutarem para que esses pervertidos, esses criminosos fiquem atrás das grades e não façam mais vítimas, não, eles querem matar o bebê, que não vai fazer a mãe esquecer todo esse horror
que ela passou, né? Infelizmente, é claro que é uma situação muito triste, mas para diminuir o número desses crimes, a gente precisa punir os criminosos. Mas não é isso que o sistema judiciário faz, inclusive coloca para dar palestras, olha só, que também a Globo não falou sobre isso. A que ponto chegamos? O abusador o menino deu palestra para juízes. Um menino de 5 anos que foi cruelmente torturado. E esse criminoso está dando palestra para juízes. Não sei se essa palestra foi paga pela OAB, cabe aí aos deputados de Minas Gerais investigarem esse absurdo, porque é um absurdo o criminoso dando aula para o juiz. E para fechar o nosso vídeo aqui, temos o garoto Foca dando botes com o bumbum por causa da maravilhosa deputada por Santa Catarina, a Júlia Zanatta. Ele fez esse post aqui, ó. A tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao seu bigodinho da Alemanha. Essa moça usa quase o tempo inteiro, mas garante que não é essa a motivação. Porém, olha só que curioso, ela tirou quando foi falar no Parlamento Europeu. Agora tá querendo dizer, ele está insinuando que a deputada é a adoradora do bigodinho da Alemanha. E essa daqui, a dona Perpétua Almeida, que é do Partido Comunista do Brasil, ela também é adoradora do bigodinho da Alemanha? E o senhor, seu Felipe Neto, quando estava usando essas flores na cabeça, também estava fazendo adoração ao bigodinho da Alemanha? Mais uma vez aqui, o velho duplo padrão da esquerda. Não importa o que se faz, e sim quem faz. Usar uma tiara de flores na cabeça de uma deputada de direita vira adoração ao bigodinho da Alemanha. Já o senhor Felipe Neto pode usar as flores à vontade, porque obviamente ele não faz esse tipo de coisa. Quando é dito algo que a esquerda não gosta, é fake news, é gabinete do ódio. Quando são eles que propagam mentiras e acusam os outros de crimes, aí é uma fake news que não é tão fake news assim, só um pouco descontextualizada. E segue essa velha hipocrisia que a cada vez mais está abrindo os olhos das pessoas. As pessoas estão enxergando esse duplo padrão. A máscara de vocês está caindo, o governo está derretendo e eu estou tocando violino no naufrágio do Titanic. Agora conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história do o sindicato do ódio, gente. Agora vai ter, parece, CPI, já estão recolhendo assinaturas, tem deputado que tá pedindo a inclusão desse pessoal aí no inquérito do Xande. Vou continuar acompanhando essa história, trazendo as novidades, mas fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo e do Lula luxando na Europa na Semana dos Namorados com a Janja e se desviando das maiores polêmicas que estão acontecendo aqui no país. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!